Aleluia. Mateus 14, versículo 30. Aleluia. Abençoa, Deus. Oh, Jesus, abençoa, Diz Pai. assim: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homens de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram no barco, acalmou até o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e o adorou, dizendo: és verdadeiramente filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegando à terra de Genezaré, e quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras ao redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram que ao menos eles pudessem tocar nas orlas de suas vestes. E todos os que tocaram ficaram sãos. Amém. Deus abençoe e confirma a tua palavra. Pode tomar seus assentos. Olha, irmão, não foi unicamente aquela mulher do fluxo de sangue que tocou nas vestes de Jesus e ficou curada. Quando Jesus operou aquele milagre, a Bíblia diz que se espalhou a fama de Jesus por todo lado. E quando Jesus entrou no barco, primeiro ele atendeu uma grande multidão, depois ele entrou no barco para ir para outra banda, para a cidade de Genezaré. E indo para lá, ele mandou que os discípulos entrassem no barco e aguardassem. Só que o vento era forte e o barco foi indo para dentro do mar. E quando Jesus voltou, o barco já estava lá no meio do mar, mas para Jesus não foi problema. Ele entrou e foi atrás onde é que estava. Aqueles discípulos se apavoraram e começaram até a gritar. Mas Jesus disse: não temas, sou eu. Aí ele disse: Senhor, se és tu, permita que eu vá ter contigo. Ele disse: vem. Pedro saiu do barco e foi ao encontro de Jesus. Porém, quando chegou no meio, ele começou a afundar e começou a gritar, para que Jesus tivesse misericórdia. Jesus estendeu a mão e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas entrou no barco e o vento parou. Quando o vento parou, eles todos que estavam no barco clamaram: verdadeiramente é filho de Deus. Porque para acalmar uma tempestade em alto mar, só Deus pode fazer. Você vê que fizeram o Titanic com tanta capacidade, mas não deu nem a primeira viagem. Por quê? As tempestades, as coisas terminou afundando o Titanic. Quando eles viram aquele milagre acontecendo, eles continuaram. Quando chegaram na cidade de Genezaré e começaram a comentar de Jesus, todo mundo conheceu Jesus. Foi ele que curou aquela mulher do fluxo de sangue. Então eles ordenaram que curasse toda a região e trouxesse todas as pessoas que estavam perturbadas, enfermas, com problema, paralítico, cego, mudo, surdo, aleijado, todo jeito, e trouxesse. E rogaram que pelo menos tocasse nas obras da vestes de Jesus, que eles ficariam salvos. E assim eles fizeram. E aqui a palavra nos confirma, dizendo que todos os que tocaram na veste de Jesus ficaram salvos. Aleluia. Sem nenhum problema. Aleluia. Hoje não é diferente, irmão. Hoje, como que nós podemos tocar em Jesus? Hoje só podemos tocar nas vestes de Jesus, no próprio Jesus, pela fé. Verdade. A nossa fé, ela tem o poder de operar um milagre na nossa vida. Depende de nós acreditarmos. Porque aquele povo de Genezaré, eles só foram curados porque eles acreditaram no milagre que tinha sido anunciado antes.
Então eles acreditaram, é o Jesus que curou aquela mulher. Então vamos aproveitar a oportunidade. O problema é que hoje muitas pessoas não aproveitam a oportunidade. Às vezes quando ficam enfermos com qualquer problema, em vez de eles virem para tocar na vida de Jesus através da oração e da fé, não, eles ficam em casa. Né? Você observa bem que Jesus sempre falava, traga aqui. Quando estava morto, ele ia lá. Amém? Tem uma diferença. Você pode vir até aqui. Você está vivo, vem até aqui. Você está morto, então eu vou lá. Era assim que Jesus trabalhava. Quando a filha de Jairo morreu, Jairo falou para ele, falou, eu vou lá, porque a morte. Quando aquele homem morreu, que tiraram ele por cima do telhado, Jesus foi lá. Mas quando ele foi a salvação de Zaqueu, ele disse para o cego, venha, tragam aqui. Né? A minha pessoa, eu estou doente, não posso ir, mas tem alguém que pode levar. Né? E quando a Bíblia diz que todos os que tocaram nas orlas da veste de Jesus ali em Nazaré, eles ficaram sãos. Eles sararam. Eles mudaram a história deles. Então, é necessário, irmão, a gente acreditar mais. O primeiro, a aprovação daquilo que estava acontecendo já foi o naufrágio de Pedro que estava afundando. E Jesus tirou ele. Mas Jesus disse o quê? Para que alimentasse a fé, disse, homem de pequena fé. Né? Nós não temos fé grande não, irmão. Às vezes a pessoa fala assim, a minha fé, né? É do tamanho do caroço de azeitona, de mostarda, eu não. Você sabe aquela sementinha que dá naquela florzinha vermelha assim? É mostarda. É. Até uma florzinha, não, uma florzinha que ela não mais plantou uma muda dela ali. Mas olha, é minúscula, é quase nada. Pois a minha fé ainda é menor do que aquela. Entendeu? Sabe por quê? Porque uma pequena fé, um mínimo de fé, você consegue grandes milagres. Eu não senti que foi fazer milagre, né, pastor? É verdade. É sobreviver pela fé. É viver, acreditar que Deus é possível de mudar a minha história. Olha bem. Por quantas vezes o Senhor livrou você? É verdade. É? Tirou do mal. Mas por quê? A oração e a fé, a Bíblia diz que a oração do justo pode muitos seus efeitos. Tem 3 segredos, irmão. A oração, a fé e a unção. São três coisas que mudam a história da pessoa, do ser humano. Ele faz você mudar de vida. Mas, se você falar, nós vamos fazer uma campanha de prosperidade, uma bênção e tal, aí você vai ver que tudo é diferente. Amém? Então, se você acredita no mover e no poder da oração de Deus, participe, irmão. Faça o que você puder. Faça esforço. Né? Porque Jesus muda. Jesus muda a mente, muda casamento, muda tudo quanto é coisa. Muda a sua história. E quando Jesus muda a nossa história, Ele muda também a nossa maneira de pensar e de agir. Aí a pessoa fala, mas eu sou fiel a Deus. Será que é? Será que é fiel a Deus? Eu sou fiel a Deus. Mas, então o que acontece? Fidelidade a Deus, irmão, é em tudo. Você tem que ser fiel em tudo. Você erra, você peca? Sim. Você falha? Sim. Mas a sua fé não pode ser menor do que a sua falha. Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, quando você falar, Jesus, eu sou fiel,
Aí se lembra daquela palavra da Santa Ceia. Examinar o homem a si mesmo, assim como do seu amigo de casa. Amém? Porque a fidelidade, irmão, ela alegra o coração de Deus. Se existem duas coisas que alegram o coração de Deus, é fidelidade e compromisso com Deus, obediência. Quando você crê e obedece, né, e tem fidelidade com Deus, as portas do céu se abrem para você. Então, porque quando a gente começa a buscar a fidelidade em Deus, o inimigo faz tudo para mudar, faz tudo para tirar você do alvo, tirar você do propósito. Mas Deus conhece você. Deus conhece o seu coração, Deus conhece os seus pensamentos. Então, olha bem, quando eu estive lá na aldeia mesmo, os índios ficaram de boca aberta. Eles que nunca tinham visto um trabalho aqui. Achei de todo jeito. Quando eu cheguei cedo, a missionária passou anunciando culto à noite. E eles mandaram para outras aldeias, vizinha lá, Água Branca mesmo ali, buscando as pessoas doentes para vir para o culto. E Jesus honrou todos eles. Pessoas que não tinham condições nem de se mexer. E Deus mudou a história deles. Por quê? Eles acreditaram. Eles fizeram como o povo de Genezaré. Quando anunciaram, eles foram. Tudo que estava foi. Entendeu? O que não foi era porque não acreditava, não tinha nada, né, a ver com Deus também, né? Então aqueles que não foram ficaram, mas aqueles que foram enfermos, acreditaram, foram abençoados e curados. Por quê? Deus tem compromisso com você. Ele tem compromisso com a nossa fé. Quando nós acreditamos no Senhor e a nossa fidelidade é real a Deus, Deus tem um compromisso com a nossa vida, com a nossa fé, irmão. Ele cuida de nós. Mesmo que o diabo peça para poder tocar na gente, Deus pode até permitir, mas não deixa você perecer. Entendeu? Por que às vezes Deus permite? Porque Ele acredita que a sua fé nele é poderosa para mudar a sua história. Aleluia. Isso é a realidade. Então, quando a gente entra no propósito de Deus para receber, a gente tem que ter o coração aberto e ter convicção Glória a daquilo. Deus, aleluia. Há um momento que a pessoa fala assim: mas isso é impossível. O que foi que Jesus disse? Tudo aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Quando nós terminamos o culto na aldeia, o pastor Paulo mesmo, marido da missionária, ele chegou assim, com o braço todo, para você não frango tiver tomado uma pancada na asa, né? Mas, olha bem, aí falou, pastor, agora eu preciso da oração. Eu orei e Jesus abençoou ele no ato, no momento. Né? Porque Deus tem compromisso. Né? Se você acredita, Deus faz. Né? Então, a gente tem que colocar a nossa fé em ação e buscar Deus em todos os pontos, em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida. Não tenha medo de clamar e aclarar, senão eu creio. Às vezes tem pessoa que fala assim, eu não sei se Deus pode me curar. Tem muita gente que fala isso. Será que Deus pode me curar? Então, onde há dúvida não há fé. Onde há dúvida não há esperança. Aonde não há esperança não há Deus. Então nós temos que nos colocar na posição para que Deus alimente a nossa fé, a nossa esperança, a nossa busca, a nossa fidelidade, e Ele vai resolver os nossos problemas, dependendo daquilo que nós fazemos. Só que a gente precisa ter convicção, certeza. Eu vou para ser curado, eu vou para ser abençoado, eu vou para ser salvo, eu vou para Jesus mudar a minha história. Aleluia. Mas está, missionário, tudo está caindo por terra, tudo está desabando. Não se preocupe por isso. Amém? Lázaro estava onde? Enquanto Jesus estava em Betânia,
Lázaro estava vivo. No dia que Jesus saiu, Lázaro morreu. Sepultaram Lázaro. Não tinha mais saído. Mas as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, disse o quê? Quando ele voltou: Senhor, mestre, se tu estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Aí Jesus, conhecendo a fé dela, disse: não, Marta, ele não está morto, ele vive. Ele: não, Senhor, eu sei que o Senhor prega a vida eterna. Eu: não, Marta, olha bem, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu nisto. Amém? Foi o pedido que Jesus fez para Marta e Maria. A partir daquela palavra, eles acreditaram que Jesus podia mudar. Aí eles levam-me até o túmulo de Lázaro. Levaram ele lá. Chegando lá, ele podia falar assim: ó, pedra, sai daí, não podia? E a pedra ia sair, ia remover. Na palavra de Jesus, ela podia remover. Mas aquilo os homens podiam fazer. Agora, se eu ressuscitar Lázaro, era o impossível. Era só Jesus. Jesus disse: retirem a pedra. Aí todo mundo retirou. Quando falou de retirar a pedra, a mãe já falou: Senhor, já faz 4 dias, cheira mal. Já não deu nem bola para ela. Tiraram a pedra. Ele virou a costa para a multidão incrédula e disse: Pai, eu sei que tu me ouves. Quando ele disse assim, gritou: Lázaro, saia para fora. Lázaro saiu do jeito que foi sepultado. Naquela época eles colocavam os panos, as coisas na boca da cara das pessoas. E tira, agora desamarra ele. O cara morria amarrado. É por isso que os crentes falam: está amarrado. Ele já era amarrado. Agora, quando Jesus se desamarra, solta ele e vai embora, Lázaro. Foram jantar juntos. Bem? Por quê? Porque o impossível, quem opera é Jesus. Então eu tenho que crer no meu Deus do impossível, irmão. Se eu não acreditar no meu Jesus, no meu Deus do impossível, como que eu vou sobreviver? E tem coisa, às vezes a gente passa por situações, às vezes que para a gente parece irreversível, mas Deus cuida da gente. Verdade. Quanta gente que está sadiozinho de tudo aí, de repente, bom, é ou não? Quanto que estão doentes, Deus está cuidando através da oração, através de um medicamento, porque Deus abençoa a medicina também. Amém? O que está enfermo, às vezes meio doente, vive um monte de anos. Nós temos exemplo da irmã lá na Paraíba, né? O pai dela estava trocando sangue quase todo dia, tirava um, ponhava outro, tirava um, ponhava outro, e nós caímos em oração aqui. Daqui, nós oramos e Deus resolveu o problema lá. Amém, Jesus. Entendeu? Os pastores de lá disseram que não tinha gente que ia morrer, que isso é normal, porque se Deus tiver no propósito, não morre não. Então, Deus abençoou. Esses dias já ligou para nós, já mandou mensagem feliz da vida, porque Deus está operando na vida dele, do pai dela. Vale a pena acreditar, né? Confiar no Senhor Jesus e crer no Deus do impossível. Não é fácil. Acreditar em quem a gente não está vendo é difícil, né? Mas é necessário crer no Senhor Jesus. Verdade. Porque você não está vendo Ele, mas Ele está pertinho de você e está te vendo. Então a gente tem que confiar para falar: eu não posso fazer o que for, mas meu Senhor está aqui. Existe uma coisa muito importante: ouvir a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, Deus cuida de você. Amém, Jesus. Amém? Então hoje mesmo não estava contando uma bênção que Deus deu para ele ali. Olha isso, o pivô, a bilhete do carro dele estava quase explodido, quase arrebentado. E Deus falou: arruma o carro. Ele não deu ouvido. No outro dia de manhã ele falou: arruma o carro.
Aí ele foi lá, chegou lá, o carro estava, mandava não um pouco, podia acontecer um acidente, uma coisa, ia ter morrido. Entendeu? Mas ouvir a voz de Deus é muito importante. Verdade. Às vezes a pessoa não dá valor naquilo que ele ouve, né? Mas aí tem que saber também, Deus fala com quem? Com quem está em oração. Deus não fala com qualquer um, e nem em qualquer momento, nem em qualquer coisa. Deus fala aquilo que é necessário, aquilo que é bom, aquilo que é um socorro, aquilo que é um alerta, aquilo que é uma cura, aquilo que é o bem para a sua vida. Então Deus fala assim, porque o inimigo fala muita besteira também, e às vezes confunde as pessoas. Então tem que saber, com muito cuidado, para saber ouvir a voz de Deus. Agora, para isso acontecer, eu tenho que ter o quê? Oração. Uma vida de oração e comunhão com Deus. A comunhão com Deus, irmão, é aquele momento que você conversa com Deus, você ora, você conversa com Deus, né? E o nosso livramento, Deus conversa conosco. Amém? Aí a hora que Deus fala, Deus não fala muita coisa não. Eu vejo o nego profetizando por aí, falando, ai que Deus falou isso, conversa quase 10 minutos dizendo que Deus falou. Não é assim não. As coisas de Deus é rápida. A revelação é rápida, irmão. A revelação, se você não estiver atento na hora que você está pregando, que Deus revela, você perde ela. Entendendo? Porque ela é rápida. Deus só mostra assim isso. Nossa. Aí, se você não prestar atenção naquilo que está ocorrendo no momento do culto, que o Espírito Santo, porque quando a gente está pregando, o Espírito Santo está voando sobre a igreja. Os anjos de Deus estão todos aqui. Né? Uma grande parte da igreja está cheia de anjos de Deus. Porém, o que eles vêm fazer aqui? Fazer a bênção. Ele foi determinado por Deus para nos abençoar. Amém, Jesus. Está entendendo? Deus ordena e eles vêm. Por quê? Aqueles que estão atentos em buscar ao Senhor, Ele está presente. Aleluia. Então tem que tomar muito cuidado na hora em que você receber uma revelação, receber uma visão, receber qualquer coisa. Tomar cuidado como que está sendo feito, como que está acontecendo naquele momento. Porque Jesus disse assim, esse dia eu estava falando a respeito dos profetas lá, né? E eu disse o quê? O cara fala, eu sou profeta. Eu não duvido até, sabe por quê? Porque Jesus disse aqui, ó, nos fins dos tempos haverá muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quantas profecias mentirosas não são lançadas hoje? Nesse momento mesmo, em muitos lugares está acontecendo profecias mentirosas que não tem nada a ver com Deus. Mas é no tempo. Entendeu? Aí se olha para a realidade, quem foi que perseguiu Jesus? Os religiosos do tempo. Foi eles que incentivou a multidão a perseguir Jesus. Entendeu? O profeta, na época dos profetas, ele falava e nem precisava nada mais. Né? Nós temos a palavra profética, a palavra de profecia. Isso aí nós podemos fazer quando Deus nos determina e ordena a falar. Não é de qualquer maneira, né? Agora, é porque Deus é... Não é desse jeito não. Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Abra o seu coração, fala com Deus. Pede para que Deus fale com você. Aí Deus vai determinar a revelação no profeta, na pessoa, no pastor, para que ele vá até aquela pessoa e lança a palavra que Deus mandou. E quando a profecia é muito comprida demais, cai fora. Porque Deus não perde tempo não. Amém?
as coisas de Deus são rápidas, não precisa perder tempo. Ele fala, pronto, e acabou. Né? Então são poucas palavras, pouco tempo, às vezes até segundos. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nessas coisas. Aí o cara chega, põe a mão na sua cabeça e diz: ei, porque Deus, eu sou o Senhor teu Deus e falo contigo para mim. Então, fica meia hora falando na cabeça da pessoa, rodeando, sapateando, pintando. Isso é profeta? É. Daquele que Jesus falou que enganaria muitos. É assim. Profeta feito por eles mesmos, não por Deus. Deus não levantou mais profetas depois de Malaquias, irmão. E as pessoas precisam entender e ver isso aí. Mas você abre o Facebook hoje, abre o Instagram hoje, você abre o YouTube, tem profeta de todo jeito. Né? É complicado, não é? Tem coisas que você fica até maluco quando você vê. Inclusive hoje, na minha vinda da Campina da Lagoa, nós estávamos conversando a respeito. Quer dizer, tem profeta de uma perna só pulando aí, falando coisa, dançando, né, o bicho, soltando a carga do cabelo. E eu já vi isso, todo mundo vê. Eu acho que muita gente já viu também. Né? Chutar a carga do cabelo com a perna só. Ah, que coisa. Né? Agora, Jesus diz assim, olha, não menospreze o seu inimigo. Da Assembleia de Deus. Você viu também, né? Então, olha bem, tem que tomar cuidado com essas coisas. Tem muito, principalmente na região do Nordeste, é complicado esse negócio. Mas Deus está no controle. Nordeste, né? Você vai lá pro Nordeste. Às vezes eu mando para uma amiga minha, não mando para lá. Então, mas não tem problema. Não, mas eu estou falando para ele ser alertado lá, para ele não cair em engano, né? Porque Jesus disse que nos fins dos tempos eram muitos falsos profetas e enganavam muitos. Então, aqueles que estão enganados, o que acontece? Eles só afastam de Deus. Eles não permanecem na presença de Deus. E como eles não permanecem na presença de Deus, eles não alcançam salvação. Entendeu? Aí a culpa é de quem? É dele? Não, eles foram enganados. Mas, quando o rico e Lázaro morreu, o rico também morreu. Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o inferno. Só que, de lá, de baixo, ele viu Lázaro lá. Uma tranquilidade, uma boa, né? Aí ele gritou: pai Abraão, permita que Lázaro molhe o dedo e toque na minha língua para refrescar minha alma. Você já pensou no lugar que ele estava, como é que é? Abraão disse: não. Está muito longe daqui para lá, onde vai estar. Aí, por mais. Então avisa, manda avisar meus irmãos que eles não venham para cá. Ele falou: não, lá tem quem está pregando lá. Então acredite na verdade, irmão. Não na mentira. Né? Quando Lázaro comia a migalha que caía da mesa do rico, o rico chegava, eu acredito que ele gloriava com aquilo, né? Mas depois que a casa caiu para ele, aí ele entendeu, né? Mas manda então avisar meus irmãos para que eu não venha para cá. Ele falou: não, Senhor, lá tem gente pregando lá a palavra do Senhor Jesus. Ele disse que se converta se quiser vir para cá. Então, e hoje, com as mentiras das profecias, aqueles que estão salvos estão se afastando. Estão saindo por causa das mentiras, por causa das... Você anda pela rua e está cheio de crentes comendo na lata de lixo, dormindo na calçada, fazendo tudo isso. Por quê? Aí você vai perguntar para ele foi enganado. Profecia mata muita alma. Profecia que não é de Deus, ela vem para matar a alma da pessoa. Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque tem muito. E em todo lugar tem. Em toda cidade tem, em todo canto tem. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas.
Eu quando vejo um cara falar, vem que eu sou profeta, você quer que ele tem peraí. Para. Profeta, não. Eu falo a profecia que Deus manda falar. Aí é outra história. Entendeu? Eu transmito aquilo que Deus me manda. Porque o profeta, não, ele não precisava que Deus falasse com ele para ele falar. Ele era escolhido por Deus como profeta e ele falava e Deus determinava. Entendeu? Olha bem, Elias mesmo. Quando mandaram matar Elias, 50 homens matar Elias lá, o que ele fez? Se eu for um homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma esse povo. E na hora. Deus não falou, Elias, fala para ele que ele vai morrer. Deus não falou nada disso, não falou? Não, ele falou, se eu sou um homem de Deus, desça fogo do céu da terra e consuma esses homens. 3 vezes. Na 4ª vez, o que foi lá falou, Elias, tem misericórdia de mim. Eu sei que você é um homem de Deus. Aquele não morreu. Entendeu? Aí a culpa caiu em quem? O problema caiu para cima de quem? Para cima de Jezabel e de Acabe. E do filho de Acabe. Então, por quê? Jezabel foi comida pelos cachorros atrás do muro de Samaria. Né? Agora, é complicado porque às vezes as pessoas eles não entendem e eles acreditam em qualquer coisa. Porque hoje a necessidade que o povo passa hoje, não, deixa eles fragilizar. E aí a pessoa vem com a mentira de uma profecia mentirosa de prosperidade, isso e daquilo.